Então, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 1, seção 3. Tá? Vamos falar sobre as afecções neurológicas e ortopédicas em neonatologia. Desde a primeira aula, nós estamos falando do neonato, né? Esse paciente nosso, que não é um adulto em miniatura. Nós vimos desde a primeira aula que ele tem particularidades com relação à sua anatomia, o seu desenvolvimento, e que a compreensão dessas alterações anatomofisiológicas são importantes para compreendermos essas afecções. Na aula passada, a gente começou a falar sobre as afecções, falando sobre as afecções cardiorrespiratórias no neonato. Falamos sobre algumas patologias que acometem o neonato, sendo pré-termo, sendo pós-termo, sendo até a termo. E vimos que essas condições patológicas são graves porque afetam, né, um indivíduo que está ainda a se desenvolver, principalmente quando a gente fala do prematuro, né? Prematuro porque ele interrompeu o seu desenvolvimento por conta de um nascimento antes do momento correto. E então, para nós, tem que ficar claro essa condição da prematuridade como um fator que pode influenciar no desenvolvimento, no crescimento da criança. Quando a gente fala e falou, né, das afecções cardiorrespiratórias, nós falamos, né, do prejuízo da função pulmonar e da função cardiovascular, e oxigênio e fluxo sanguíneo para as células são fundamentais para manter o desenvolvimento, né, do neonato. E essas afecções acabam por atrapalhar esse suporte de oxigênio, esse suporte hemodinâmico para esse indivíduo que está em pleno desenvolvimento. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as afecções neurológicas e ortopédicas em neonatologia. Vamos abordar principalmente condições relacionadas à prematuridade, mas também condições relacionadas ao desenvolvimento músculo-esquelético, desde o período fetal e o período neonatal, né, pós-nascimento. Hoje nós não vamos falar tanto da fisioterapia, igual na aula passada, em que a gente comentou mais sobre as afecções e não falou muito sobre tratamento. Mais para frente, a gente vai comentar sobre o tratamento dessas afecções cardiorrespiratórias, neurológicas e ortopédicas. Nós vamos ter uma unidade toda para fazer essa abordagem. Hoje a gente encerra a unidade 1 falando das afecções, e a partir da semana que vem nós já começamos a falar sobre avaliação e o contexto da UTI. Tá? Falar mais sobre o ambiente da UTI, falar mais sobre condições patológicas relacionadas à UTI e falar sobre o suporte ventilatório. Tá? Lá na unidade 3, no bimestre que vem, após as nossas avaliações oficiais, a gente vai começar a falar sobre o tratamento, né, a abordagem fisioterapêutica, né, nesses pacientes. Tá? Então, hoje nós continuamos falando e comentando sobre esse indivíduo, esse ser humanozinho, né, prematuro. Muitas vezes a prematuridade está associada a essa condição patológica que nós estamos estudando. Tá? Então, a gente tem que, e a gente repete mesmo porque
a prematuridade leva a essa interrupção do crescimento, desenvolvimento. Então, ele tem que manter o seu desenvolvimento agora fora do útero da sua mãe. Então, muitas vezes ele precisa de suporte ventilatório porque tem uma imaturidade pulmonar. Nós vimos bastante nas 2 aulas anteriores sobre isso, tá? E nós hoje vamos falar do cuidado que a gente tem que ter com o cérebro deste recém-nascido prematuro. Hoje nós vamos falar, né, das alterações musculoesqueléticas que podem ocorrer com este recém-nascido devido a um mau posicionamento dele dentro do útero. E vamos falar de condições musculoesqueléticas relacionadas a tocotraumatismos. Essa palavra nós já ouvimos na aula passada, né? Tocotraumatismos são traumas relacionados ao parto. Então, hoje nós vamos falar sobre afecções relacionadas a esses traumas. O objetivo da nossa aula é conhecer as situações que implicam em afecções neurológicas e ortopédicas ao nascimento. Então, vamos falar dessas situações que levam a essas complicações e conhecer as doenças mais comuns associadas aos distúrbios do nascimento e parto, principalmente aquelas relacionadas a tocotraumatismo. Então, tocotraumatismos são traumas relacionados ao parto. Então, nós vamos falar de condições hoje relacionadas a esses traumas, a traumas também relacionados ao mau posicionamento do neonato, tá, dentro do útero materno. E vamos falar sobre a prematuridade. Pessoal, eu insisto, tentem fazer o login pelo MS Teams, aí vocês entram automaticamente, tá? A prematuridade Peraí. Tá entrando. Então, a prematuridade como fator, né, predisponente a algumas afecções, é muito comum que ela seja um fator de risco para o desenvolvimento de encefalopatias crônicas, né, no sentido de que, né, a prematuridade leva a uma alteração pulmonar, né, causada por imaturidade pulmonar, como nós já vimos. Isso pode levar à falta de suprimento de oxigênio para o cérebro, né, para o encéfalo do recém-nascido. E isso, de alguma forma, pode causar alguma lesão hipóxico-isquêmica, tá, causando, né, lesões permanentes que vão ser crônicas para o desenvolvimento do recém-nascido. Então, vai se tornar esse recém-nascido, ele vai se desenvolver como uma criança, né, com sequelas, né? E aí a gente já conhece e já ouviu falar muito da abordagem da fisioterapia na saúde da criança. Quem está vendo saúde da criança está acompanhando isso, vai acompanhar isso. Quem já teve a disciplina de saúde da criança e adolescente, com certeza já ouviu falar sobre a abordagem da fisioterapia, né, nessas crianças. A primeira afecção que nós vamos comentar hoje é a hemorragia peri ou intraventricular. HPIV. Hemorragia. O que é hemorragia? Hemorragia é uma palavra que nos denota o quê? Sangramento. Então, nós temos um sangramento na região peri, que é peri, prefixo que quer dizer ao redor,
Tá? Periferia é ao redor da cidade. Tá? Perímetro é ao redor, né, da cidade. Peri-intraventricular. Periventricular, ou seja, ao redor do ventrículo, ou intra, um prefixo significa dentro. Ou seja, né, nessa condição patológica que nós vamos estudar agora, o recém-nascido vai apresentar uma hemorragia, um sangramento ao redor ou dentro dos ventrículos. Tá? Ventrículos esses, os ventrículos cerebrais. Tá? Então, a gente tem que lembrar dessas estruturas, ventrículos cerebrais, que, né, tem a função de acomodar o líquor, né, no interior do nosso cérebro, do nosso encéfalo, e o líquor tem uma função de nutrição, de irrigação, né, transporte de nutrientes para o sistema nervoso central. A hemorragia peri-intraventricular, ela ocorre em 45% dos recém-nascidos de extremo baixo peso. Olha essa sigla aqui, recém-nascido de extremo baixo peso. Ou seja, prematuros abaixo de 1.000 gramas, ou seja, eles nascem abaixo de 1 quilo. Tá? Então, imagina aí, se você sabe o peso que você nasceu, agora imagina um recém-nascido com menos de 1 quilo. E isso pode trazer sérios déficits cognitivos ou motores para o recém-nascido. Por quê? Porque a causa desse sangramento peri-intraventricular é o rompimento de vasos sanguíneos, um rompimento vascular da matriz germinativa. Isso se deve à estimulação excessiva. Quando eu falo assim, o neonato tem que ir para a UTI, o prematuro tem que ir para a UTI porque é um ambiente um ambiente propício, um ambiente adequado para o recém-nascido. Por quê? É um ambiente, né, que não vai ter estimulação excessiva, um ambiente em que o recém-nascido ele fica mais calmo, tá? A luminosidade é controlada, ele tem controle de dor, tem médico o dia inteiro, tá? Calor ou frio são controlados pela incubadora, tá? Ou por aquecimento, tá? Ou seja, é um lugar mais adequado para o desenvolvimento. Por quê? Esses recém-nascidos de extremo baixo peso têm seus vasos sanguíneos extremamente sensíveis. Então, qualquer estimulação excessiva, como essas aqui citadas, podem ser causa para o rompimento desses vasos. O que é a matriz germinativa? O que é a matriz germinativa? Pessoal, quem tiver contato com a Laiane aí, fala que eu estou admitindo ela, só que ela não está conseguindo entrar. Está toda hora pedindo aqui para entrar. A matriz germinativa, ela está presente somente nos recém-nascidos pré-maturos, pré-termo. Ou seja, ela, no recém-nascido que nasce no momento certo, no termo, essa matriz germinativa não existe mais porque ela foi já amadurecida. Então, o que é a matriz germinativa? A matriz germinativa é um conjunto de capilares sanguíneos que estão presentes nos recém-nascidos pré-termo, prematuros. E essa matriz germinativa fica próxima aos ventrículos. Então, se o recém-nascido nasce de prematuro, ele ainda possui essa matriz germinativa. E ela é extremamente sensível. E se esses vasos sanguíneos, esses capilares, eles se rompem, vão causar hemorragia, um sangramento, né,
ao redor do ventrículo, ou seja, periventricular, mas também podem invadir o ventrículo, né? Inundar o ventrículo cerebral de sangue. Por isso que ela pode ser também intraventricular. Os sinais que podem ser observados no recém-nascido são alterações do nível de consciência. Ah, mas o recém-nascido ele não responde ainda, mas ele tem como a gente avaliar a consciência dele com relação à sua movimentação. O recém-nascido ele mexe. Tá? Se é um recém-nascido muito molinho, flácido, ou seja, com alteração de tônus, com um recém-nascido com desvio de olhar, ou seja, com alteração no movimento dos olhos, isso pode ser um sinal de lesão neurológica. Tá? E se for um recém-nascido prematuro, né, decorrente, então, de hemorragia intraventricular. Os recém-nascidos, então, ficam letárgicos. O que é letárgico? Eles ficam lentos. Letargia é lentidão dos movimentos. Tá? Isso por conta, né, de uma alteração neurológica. Pode apresentar crises convulsivas, pode ter alterações de pressão arterial. A fontanela, que popularmente o pessoal chama de moleira, né, que é aquela parte molinha da cabeça dos recém-nascidos, né, ao invés de ficar molinha, ela fica tensa. Ou há um aumento do perímetro cefálico. A cabeça da criança, do recém-nascido, fica com o perímetro aumentado. Tá? Por quê? Por conta de um sangramento intracerebral. E ele pode apresentar ausência de respiração, parada respiratória, e ou bradicardia, por alterações no centro respiratório, né, do seu encéfalo. Né? Então, é uma situação grave. Tá? Assim, a hemorragia nesses recém-nascidos de extremo baixo peso. Tá? E, repetindo, é causa de encefalopatias crônicas com um importante déficit cognitivo ou motor. Tá? Dona Maria Fernanda, que não está conseguindo entrar. Então, olha só. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver o córtex cerebral, que é a parte mais externa, tá, do cérebro. A substância branca, que fica internamente. Tá? Os ventrículos cerebrais, aqui os dois ventrículos laterais. Aqui fica o núcleo caudado, que é o núcleo da base. E a matriz germinativa é um conjunto de vasos sanguíneos que fica próximo ao ventrículo lateral. Espera aí, gente. Então, aqui nós temos o sangramento em um cérebro. Tá? Observem que nesse cérebro, né, nessa necrópsia, né, que foi feita, o recém-nascido ainda não tem aqueles giros igual nós temos aqui. É mais liso, porque os giros vão ser desenvolvidos conforme o desenvolvimento neurológico. Recém-nascido prematuro, tá? Aqui a gente vê aqui, ó, a hemorragia na matriz germinativa, aqui o ventrículo lateral, olha o ventrículo lateral. E o que tem dentro do ventrículo lateral? Coágulo. Tá? Aqui só um espacinho do ventrículo e aqui coágulo. Tá? Aqui o ventrículo. Tá? E o ventrículo preenchido de coágulo, ou seja, houve uma hemorragia peri e intraventricular. Tá?
condição grave, porque leva, né, a lesão estrutural de neurônios próximos a essa região. E o neurônio, a gente sabe que quando o neurônio ele é destruído, né, ele não se regenera, principalmente se for uma região de corpo neuronal, corpo de neurônio. Se for uma região de fibra nervosa, pode haver regeneração. A vantagem de ocorrer lesões nessa idade, vamos dizer, é que a capacidade de neuroplasticidade é muito grande, porque ainda existem muitas vias que ainda não estão, né, definidas quanto à função. E essas vias ainda não definidas de função podem assumir as vias, né, dessas regiões que foram lesionadas. Isso nós chamamos de neuroplasticidade. A capacidade, né, do sistema nervoso de encontrar novos caminhos para a manutenção de funções importantes do sistema nervoso. Só que, independente da neuroplasticidade, a hemorragia peri-intraventricular deve ser evitada. Como? Evitando fatores de risco para a hemorragia, que são a estimulação excessiva para recém-nascidos de extremo baixo peso. Deixa o recém-nascido quietinho, tá? E, né, os cuidados para evitar, né, um parto prematuro, né, os cuidados com relação à mãe. Tá? O diagnóstico da hemorragia é feita por ultrassonografia, uma ultrassom cerebral transfontanela, ou seja, através das fontanelas cerebrais, né, e tomografia de crânio. As complicações que nós encontramos na hemorragia peri-intraventricular são a leucomalácia, que é a necrose da substância branca. Ó, isso aqui é necrose da substância branca, isso aqui é a leucomalácia. Tá? Então, essa região de substância branca, se a substância branca é raiz nervosa, né, é fibra nervosa, raiz não, fibra nervosa, tá? É axônio, esses axônios foram lesionados. Tá? Então, ó, aqui no córtex tem um corpo de neurônio. Tá? Ele vai descer pela substância branca até a medula espinhal. Então, esse trajeto aqui lesionou todos os axônios que passam aqui. Tá? Então, isso é chamado de leucomalácia, ou necrose da substância branca. E ventrículo-megalia. Megalia, aumento, né, dilatação dos ventrículos. Além disso, a hemorragia aumenta a pressão intracraniana, e o aumento da pressão intracraniana causa lesão neuronal, lesão de neurônios por compressão. Isso pode levar a encefalopatias crônicas, com importantes déficits motores e cognitivos. Tá? Lá no final do nosso semestre, nós vamos lembrar muito dessa aula, porque nós vamos falar de avaliação das morbidades. Como que esse recém-nascido ele é avaliado porque ele tem déficit motor e cognitivo. Para onde nós encaminhamos esse recém-nascido que apresenta déficit motor e cognitivo? Apresenta atraso do desenvolvimento motor. O tratamento, como é um extremo baixo peso, geralmente ele precisa de suporte ventilatório devido à imaturidade pulmonar, e essa imaturidade pulmonar necessita também de suporte ventilatório para se manter a oxigenação cerebral. Tá? Então, é tudo junto, é tudo casado, né? A função neurológica com a função pulmonar. A gente não pode separar. Né?
O sistema nervoso controla a respiração e a respiração capta oxigênio para o sistema nervoso, ou seja, é uma dinâmica entre esses dois sistemas que devem ser mantidos. E a fisioterapia. Só que a fisioterapia, com relação à hemorragia peri-intraventricular, não é uma fisioterapia de estimulação, porque a gente viu que estimulação excessiva, e às vezes a estimulação excessiva é a própria fisioterapia excessiva, ela pode causar, ou seja, nós temos que dosar, tá? Sim, temos que mobilizar, mas não é excessivamente. Então, a fisioterapia aqui é mais uma vigilância. O que é vigiar? Vigiar é observar, avaliar continuamente, tá? A parte ventilatória e a parte motora deste recém-nascido, tá? Mas, professor, então não faz nada? Gente, vigilância é muito diferente de não fazer nada, tá? Não fazer nada significa nem olhar. Se você está avaliando, observando, você não está fazendo nada, você está fazendo algo, você está vigiando, tá? Então, a fisioterapia, ela tem essa participação na vigilância respiratória e neurológica, e a estimulação motora deve ser feita com cuidado, não pode ser excessiva, tá? Não significa que não tem que pegar no neonato. Posicionamentos, tá? Posicionamentos fazem parte da mobilização também deste recém-nascido. E a fisioterapia, ela pode auxiliar em muito, né, a parte ventilatória e causar estimulação também no neonato, também através de posicionamento. Tem uma aula que nós vamos aprender sobre posicionamento do recém-nascido. Ok? Então, essa foi a nossa primeira condição patológica que nós vamos aprender hoje. Tá? A hemorragia peri-intraventricular. Ok? Segunda afecção hoje que nós vamos aprender chama-se apneia da prematuridade. Apneia, ausência de respiração relacionada à prematuridade, ou seja, um recém-nascido prematuro que tem ausência de respiração, ou seja, ele para de respirar. Tá? A prematuridade está relacionada com a imaturidade do sistema nervoso. Você não deu tempo de amadurecer o sistema nervoso até o nível correto para o nascimento. Porque a gente sabe que mesmo após o nascimento, esse sistema nervoso continua a se desenvolver. Tá? Só que o prematuro tem mais subdesenvolvimento, né, ainda, porque ele nasceu antes do tempo. E essa imaturidade pode representar uma imaturidade no comando neural da respiração. Ou seja, às vezes, mesmo prematuro, o recém-nascido nasce e ele consegue manter sua respiração espontânea. Outros prematuros nascem e não têm essa maturidade, não têm o controle neuronal sobre a respiração. Eles precisam ir para a UTI e receber suporte ventilatório. E o que essa imaturidade causa, né, nesses recém-nascidos prematuros? Uma irregularidade dos estímulos respiratórios. E muitos deles apresentam a apneia. Por isso, dessa condição chamada apneia da prematuridade. Nas formas mais graves, a ausência de respiração pode vir acompanhada de bradicardia. E se essa frequência respiratória, né, associada a uma frequência cardíaca menor que 60,
como nós vamos ver na aula que vem, isso já é indicativo de ventilação assistida para esse recém-nascido. Tem que ventilá-lo, ou manualmente com um ambu, ou mecanicamente com um ventilador mecânico. Tá? Então, o recém-nascido prematuro, nós temos que observar o seu ciclo respiratório, porque eles podem apresentar apneia. Por isso que eles vão para a UTI. A UTI, como a gente viu lá na primeira aula, é um ambiente de monitorização contínua. Tá? A maior incidência, até 100%, chega a ser todos os recém-nascidos. Né? Abaixo de 29 semanas de idade gestacional, baixo peso. Ou seja, praticamente todos, até 100% desses apresentam prematuridade. Ou seja, eles precisam ir para a UTI neonatal para vigilância respiratória. A apneia da prematuridade, ela pode ser classificada em central, obstrutiva ou mista. Mista é quando há as duas juntas, é central e obstrutiva. O que é uma apneia central? É quando esse sistema nervoso não reconhece a necessidade do recém-nascido respirar. Então, ele cessa o fluxo de ar, não havendo movimentos respiratórios. Ou seja, o recém-nascido ele não respira. Ele não tem ciclo respiratório gerado pelo comando cerebral, comando neuronal, né, do seu sistema nervoso. Apneia obstrutiva. Obstrutiva, há movimentos respiratórios, porém o ar não consegue atingir os pulmões. Então, é uma apneia obstrutiva. É uma ausência de ventilação por obstrução. Tá? Aqui é uma ausência de ventilação por ausência de comando neuronal para os músculos respiratórios. Essa é a diferença. Aqui na central, não tem movimento respiratório, ou seja, ausência de movimentos respiratórios. Na obstrutiva, há movimentos respiratórios, mas não tem passagem do ar para os pulmões. E mista quando há os dois. Tá? Então, esses são os dois tipos, né, de apneia da prematuridade. O tratamento é evitar a prematuridade. Ou seja, a prevenção é o melhor tratamento. A mãe tem que fazer o acompanhamento pré-natal para ter um parto termo. Ou seja, para que o recém-nascido complete todas as etapas do seu desenvolvimento cardiorrespiratório, músculo-esquelético e neurológico dentro do útero. Para que quando ele nasça, ele tenha total condição de manter a sua respiração espontânea adequadamente. Né? Seus ciclos respiratórios sejam normais após o nascimento. Tá? E a fisioterapia? Fisioterapia pode auxiliar o recém-nascido nessa percepção respiratória. Uma dos recursos que a fisioterapia pode propor ao recém-nascido com a apneia da prematuridade é o posicionamento. Nós vamos falar isso mais para frente também. Mas a posição prona, o que é a posição prona? É colocar o recém-nascido de barriguinha para baixo. É uma posição que, para os recém-nascidos, melhora a oxigenação, melhora o sincronismo tóraco-abdominal, porque há uma percepção melhor de movimento diafragmático. O diafragma ele tem uma área de sustentação à sua movimentação melhor. Isso aumenta o volume pulmonar e permite uma melhor entrada de ar para os alvéolos,
né? Ou seja, permite um recrutamento de alvéolos que não estavam ventilados adequadamente. Então, a posição prona para prematuros é uma posição, né, benéfica para o ponto de vista da função respiratória. Tá? Então, aqui, ó, que posição que é essa? Dorsal. O recém-nascido está de barriguinha para cima. Tá? Então, está entubadinho. Tá? Olha o oxímetro para monitorização cardíaca, tá? Sua fraldinha para controle de eliminações fisiológicas e ele está em decúbito dorsal. E essa posição aqui é decúbito ventral ou posição prona. Tá? Então, os recém-nascidos, facilmente, né, é muito mais fácil você colocar um recém-nascido em prona do que um adulto. Tá? O adulto, a gente precisa de 6 pessoas para colocar ele de prona. O recém-nascido, uma pessoa só faz, por conta do tamanho. E há uma significativa melhora na função respiratória, função pulmonar dos recém-nascidos nesta posição, né? A posição prona. Ok? Vamos falar agora de alterações musculoesqueléticas. E uma dessas alterações nós a conhecemos como PTC, pé torto congênito. Pé torto congênito, uma palavra, né, um termo mais popularizado, mas que se tornou técnico. Tá? É o nome da condição, pé torto. Tá? Então, o recém-nascido nasce com uma deformidade, né, na articulação do tornozelo, tá? Congênito, uma alteração congênita, ou seja, ele nasce com essa deformidade. Se é uma deformidade decorrente de mau posicionamento ou má formação do pé, envolvendo tanto partes ósseas quanto partes moles, podendo acometer ambos os pés em aproximadamente metade dos casos, 50%. Ou seja, em metade dos casos, o comprometimento é bilateral. Na outra metade, o comprometimento é unilateral, ou seja, um dos pés só. A etiologia definida é desconhecida. Ela tem vários fatores associados, tá? Como o mau alinhamento ou a postura do recém-nascido dentro do útero. Mas o pé dele ficou uma posição inadequada dentro do útero e isso levou a essa deformidade. A compressão mecânica que o recém-nascido pode sofrer dentro do útero, por exemplo, um feto grande, tá? Pode levar a compressão mecânica, né, dentro do útero, espaço pequeno para ele dentro do útero. Malformações ósseo-musculares, osteomiarticulares, malformações decorrentes, né, de alterações na formação mesmo. Tá? Durante o processo de formação lá do tornozelo e do pé, o tornozelo e o pé já se formaram, né, de forma alterada. Tá? Então, já cresceu deformado. Ou defeitos genéticos. Existem algumas patologias genéticas que estão associadas dentro das suas manifestações clínicas o pé torto congênito. Então, o pé torto congênito não tem uma causa definida, mas tem esses fatores relacionados. Existem 4 tipos de pé torto congênito descritos na literatura. Nós vamos falar de todos eles agora. O pé equino cavo, varo, ou seja, o pé
é equino, caído, um aumento da angulação, né? Pé equino, ou seja, ele tem uma flexão plantar. Cavo, tá? O pé cavo, com aumento, né, do ângulo plantar, né, da curvatura plantar. Equino e varo, tá? Ou seja, o pé tem um aumento da angulação lateral. Então, esse é o pé equino varo. É o mais comum. Existe o pé metatarso varo, em que só o metatarso ele é varo. O primeiro metatarso aqui ele é varo. Ou seja, o pé fica uma curvinha. Vou ter uma foto mais para frente. O pé equino calcâneo valgo. Pé equino, só que o calcâneo é valgo, ou seja, ele tem um deslocamento medial, um aumento da angulação medial aqui. Tá? O varo e o valgo. E o pé talo vertical, que é o desabamento do talos, um osso, né, do tarso, né, que desaba, causando principalmente aplanamento do pé. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles agora. Tá? Então, tipos de pé torto congênito, primeiro, pé equino, cavo, varo. Tá? Então, ele é varo, ó. Ele tem um aumento da angulação. Tá? Para fora, lateral, né? Ele é convexo lateralmente. Tá? Um pé equino e cavo. O pé fica com um aumento, né, da curvatura plantar. Também chamado de taco de golfe. Isso daqui é um taco de golfe. Então, o pé com a angulação do tornozelo com relação à perna parece um taco de golfe. Tá? Então, o pé equino, cavo, varo. Tá? Mais para frente vamos falar sobre tratamento. Outro tipo de pé torto congênito é o pé metatarso varo. Tá? Ele não é equino, mas o primeiro metatarso ele é varo. Ele tem uma convexidade lateral e um aumento da concavidade medial. Diferente desse lado aqui, ó. Tá? Então, um aumento da curvatura em varo do primeiro metatarso. É o desvio do antepé para a linha mediana e a sola do pé tem a sua borda lateral, formato de letra C. Tá? Ó, formando uma letra C. Ou seja, uma convexidade lateral, um aumento da concavidade medial. Só o primeiro metatarso que tem a deformidade, ó, em C, ó. Okay? Esse é o pé metatarso varo. Então, não confundam com o pé equino, cavo, varo. A gente tem aqui o pé equino, cavo e varo. Aqui é só o metatarso que é varo. Tá? E também é diferente do valgo, que o valgo, o pé tem uma convexidade, o pé e o tornozelo tem uma convexidade medial. Tá? Então, ó, observem que esse é assim, né? Então, convexo lateralmente. O tornozelo é varo. Aqui o tornozelo é valgo. Tá? É diferente. Tá? Então, isso aqui, ó, é o hálux. Então, ele está valgo. O hálux está para, né, parte medial do pé. Tá?
Apresenta-se flácido em dorsiflexão exagerada, na qual a face dorsal do pé toca a face anterior do terço inferior da tíbia. Às vezes essa parte aqui está encostando nessa parte da tíbia aqui, de tão valgo que fica. E o pé talo vertical é o desabamento do talos. O talos, que é um osso que fica aqui no tarso, que fica em articulação com o calcâneo e com a tíbia e a fíbula, ele desaba. Portanto, né, o arco plantar, ele não existe. Né? Então, fica um pé plano, convexo até, sendo denominado também pé em mata borrão, por talo vertical com rigidez à manipulação. Tá? O arco plantar, ao invés de ficar côncavo, ele fica convexo. Tá? Convexo. Tá? Por desabamento do talos. Isso é o pé talo vertical. Tá? Então, vamos lá, de novo. Pé equino, varo. Pé em taco de golfe. Varismo, tornozelo pé, com pé equino. Metatarso varo, só o primeiro metatarso é varo, em formato de C. O pé equíneo, calcâneo valgo, deslocamento em valgo do tornozelo e do pé. E o pé talo vertical, desabamento do talos, invertendo o arco plantar. Então, o arco plantar, ao invés de côncavo, ele se mantém convexo. Esses são os 4 tipos, então, de pé torto congênito. Quais são os tipos de pé torto congênito com relação a tratamento? O tratamento ele ocorre nos primeiros dias de vida. Alguns deles têm regressão espontânea, quando tem uma angulação, né, menor. A fisioterapia pode auxiliar nessa regressão espontânea, mobilizando e facilitando, né, o retorno da posição para uma posição normal. Quando a angulação ela é mais importante, nós temos o tratamento com tala gessada seriado. O que é o tratamento com tala gessada seriado? A criança nasceu assim, ó. Aí coloca o gesso com uma angulação assim. Aí vai mudando o gesso, mudando a angulação do pé. Ou seja, em séries, né? Seriado. Tá? Em etapas, vamos dizer assim. Tá? Né? Séries, né? Primeira série, segunda série, ou seja, são etapas, né? Então, aqui também vão ter etapas de progressão do gesso, até o pé ficar angulado normalmente, né, com o tornozelo e a tíbia. Em outras situações, já é necessário fazer a cirurgia. Tá? O cirurgião ele vai desinserir os tendões, colocar a articulação na posição correta e reinserir os tendões e ligamentos. É um tratamento mais agressivo, tá? Mas também compõe, né, o rol de tratamentos que o pé torto congênito apresenta, ok? Outra condição músculo-esquelética, também vista, né, nem recém-nascidos, é a luxação congênita de quadril. Alguns autores defendem que este não é o nome correto, tá, para distúrbios do quadril. Esses autores defendem que esta condição deve ser chamada de DDQ, displasia do desenvolvimento do quadril. Tá?
Esse termo ainda é encontrado em muitos materiais. O nosso livro didático traz luxação congênita do quadril, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Mas se vocês encontrarem displasia do desenvolvimento do quadril, também está associado a essa condição de luxação congênita do quadril. É como se, né, eles defendem que sem displasia, né, sem luxação, não há displasia. Os autores que defendem o DDQ dizem que a luxação, às vezes, é encontrada de forma natural. Não é toda luxação que, então, seria uma anormalidade, né, pelo que eu entendi, né, de leituras. Já outros autores defendem que a DDQ decorre de uma luxação congênita do quadril. Ou seja, ainda usa-se esse termo para nascimento e conforme ele se desenvolve, né, e tem as suas alterações de quadril, eles passam a chamar DDQ. Tá? Então, é bom a gente conhecer os dois nomes. Quando a gente lê algum material, né, que seja extracurricular, não esteja aqui só vinculado à nossa disciplina, vocês, né, compreendam, não fiquem, né, assustados com o nome. O que é uma luxação, gente? Antes de falar de luxação congênita do quadril, a gente tem que entender o que é uma luxação. Luxação é a perda de continuidade entre as superfícies articulares. Congênita, ao nascer. Do quadril, é a articulação acometida. Então, é uma perda de contato das superfícies articulares do quadril ao nascimento. Tá? Define-se pelo deslocamento da cabeça femoral para fora da cavidade acetabular. Quais são as superfícies articulares do quadril? A cabeça do fêmur articula-se com o acetábulo. Luxação é o que, então? É a perda do contato, então, da cabeça femoral com o acetábulo. Isso ocorre congenitamente. Então, essa condição nós chamamos de luxação congênita do quadril. A incidência é maior no sexo feminino e lado esquerdo, podendo ser bilateral. Isso é só uma questão de incidência. Tá? Pode acometer sexo masculino? Claro que sim. Mas ela, se a gente for avaliar, né, todos os casos, há uma maior incidência em recém-nascidos do sexo feminino. Fatores relacionados à ocorrência da luxação congênita de quadril. Bebês acima de 4 quilos. Agora, o fator de risco é ser grande, né, e ser pós-termo, uma idade gestacional acima de 40 semanas. Então, aí já o risco, ou seja, de um espaço diminuído para o feto dentro do útero. O feto grande... O professor está cortando a sua voz. Eu não posso fazer nada, Marlinhos. Está ouvindo agora? Vocês estão ouvindo? Tô sim. Eu tô ouvindo, professor. Eu tô ouvindo. Sim. Sim, sim. Ok, tá, pessoal? Porque assim, minha internet está normal, gente. Tá tranquilo aqui, tá? Então, vamos lá. O bebê grande, né, o feto grande, né, ele pode encontrar o quê? Um espaço menor, a sua posição dentro do útero, né? E isso levar a uma má postura, né, do quadril, sendo um fator de risco, então, para essa perda da continuidade da cabeça femoral, né, com relação ao quadril. E quanto maior a idade gestacional, maior vai ser o feto, né, o bebê. Então, isso pode também estar associado. Tá? Idade materna acima de 35 anos. Tá? São fatores, tá, gente, relacionados. Não significa que toda gestação
né? Acima, quando a mulher está acima de 35 anos, vai ter esse risco? Não, isso é fatores relacionados, tá? Ser primigesta, primeira gestação, história familiar, ou seja, casos dentro da família de luxação congênita, posição fetal pélvica. O que é a posição fetal pélvica? Né? O bebê fica sentado, tá? Ele está sentado, só que ele já está grandão. Ou seja, né? Ele deveria estar de cabecinha para baixo, porque nesse tamanho aqui já está na hora dele quase nascer. Mas ele está sentadinho dentro do útero. Tá? E pelo tamanho dele, essas posições pélvicas podem favorecer o deslocamento do quadril, do fêmur, do quadril. E alterações da própria morfologia dos membros inferiores, alguma má formação já decorrente, né, do processo de formação óssea. Tá? Então, esses são os fatores relacionados à luxação congênita do quadril. No raio-x, o que a gente observa? Exatamente a perda da continuidade ou da relação da cabeça femoral com o acetábulo. Então, a gente tem que lembrar que um recém-nascido ele está ainda com cartilagens nas suas epífises ósseas, ou seja, as epífises de crescimento ainda não fecharam, porque esse osso vai crescer. Então, a cabecinha femoral ainda não está totalmente formada, como a gente conhece o fêmur. A epífise de crescimento, né, esse espaço entre, né, a cabeça femoral e o colo do fêmur, e o resto do fêmur, né, a diáfise do fêmur. Tá? O acetábulo também tem suas epífises de crescimento. Tá? Só que aqui a gente vê a relação, né, do acetábulo com a cabeça femoral preservada. Do outro lado, nós temos o acetábulo, a cabeça femoral onde está. Tá? Então, aqui nós temos uma luxação do quadril. Tá? Então, se o recém-nascido nasceu com essa condição de luxação do quadril, ela é chamada de congênita. Ah, é só com raio-x, professor, que descobre a luxação? Não. O pediatra, ele já faz movimentos de quadril, que são manobras e testes, para avaliar se há luxação congênita. Tá? E essas manobras que vamos aprender agora. Tá? Existem também outras formas de exame de imagem, como a ultrassonografia, que também avalia essa relação do fêmur com o acetábulo. Tá? Então, o diagnóstico da luxação congênita do quadril, ele pode ser feito através dessas manobras de Barlow, manobra de Ortolani, ou a avaliação por um sinal de Galeazzi, raio-x e ultrassom. Tá? Nesse vídeo, esse pediatra vai nos ensinar como se faz as manobras, né, de Barlow e Ortolani. E o sinal de Galeazzi, ele também vai mostrar, mas já vou falar para vocês sobre esse sinal. Quando a gente coloca o recém-nascido deitadinho, né, em decúbito dorsal, e nós fazemos uma flexão do joelho e quadril, mantendo, né, o pezinho também apoiado, tá? na cama, nós vamos avaliar as alturas do joelho, dos dois membros. Então, os dois membros devem estar com a altura do joelho iguais. Se houver uma diferença na altura dos dois joelhos, tá? Isso é o sinal de Galeazzi, que significa que um dos quadris estão luxados. Tá? Então, quando a gente coloca, né, o recém-nascido deitadinho, coloca a perninha dobradinha, e você vai ver a altura dos dois joelhos. Eles têm que estar na mesma altura. Tá?
Se eles estiverem de alturas diferentes, isso é o sinal de Galeazzi. Tá? Sinal de Galeazzi. Então, vamos ver aí esses vídeos aí para a gente... Vou explicar para vocês os manobras de Barlow e Ortolani. A avaliação do quadril do recém-nascido é muito importante que a criança esteja confortável, quer dizer, calma, né, que facilita o nosso exame. Então, a avaliação, nós vamos ver, primeiramente, a questão de pregas, né, as pregas de coxa e as pregas principalmente glúteas. Ele avalia as pregas para ver se tem assimetrias nas pregas, né? Também chamado de sinal de Peter Bade, tá? Vamos ver que é normal, elas são simétricas. Tá? Outro sinal importante é a altura dos joelhos. Os joelhos devem estar sempre na mesma altura dos joelhos, né? Olha, os joelhos têm que estar na mesma altura. Isso, se for assimétrico, ou seja, um joelho acima do outro, isso é chamado de sinal de Galeazzi. No caso aqui, desses recém-nascidos estão na mesma altura. Deixa eu tirar esse desenho ali também. altura, chamado sinal de Galeazzi. E a partir daí, então, nós vamos ver a abdução. Se essa abdução é simétrica, Sinal de ela é Hart. variável nas crianças, mas o importante é ser simétricas. E daí nós fazemos as manobras. São duas manobras principais para a estabilidade do quadril. O sinal de Ortolani, que é quando nós fazemos uma abdução e tentamos reduzir o quadril. Então, a manobra de Ortolani, nós fazemos uma abdução do quadril e vamos forçar, ou seja, deslocar o quadril, né, para que a cabeça femoral e o acetábulo se encaixem. Isso nós chamamos de redução, ou seja, né, a aproximação do fêmur com o quadril, tá? O encaixe. Isso é chamado de manobra de Ortolani. Faz uma abdução e força, né, o quadril, né, tentando encaixar o fêmur no acetábulo. Veja que o meu dedo, esses dedos indicadores, o terceiro estão no nível do trocânter, então ele tenta reduzir esse quadril, fazendo a abdução e forçando esse quadril para a entrada. E o sinal de Barlow, que é quando você faz justamente o contrário, você faz uma abdução e você tenta deslocar esse quadril empurrando ele para posterior. Tá? Então, a manobra de Barlow, nós vamos fazer o contrário. A adução e vamos forçar o quadril para baixo, para posterior, para tentar o quê? Luxar. Ou seja, para avaliar se o quadril é instável. Ou seja, na Ortolani a gente encaixa. No Barlow a gente instabiliza. E o que a gente avalia durante essas duas manobras? É o que ele comentou aqui com os dedos dele. Com os dedos indicador e médio, ele avalia algum som, alguma crepitação, algum estalido que mostre que a cabeça femoral saiu do acetábulo. Tá? Se não ouvirmos esses estalidos, essas crepitações, ou se não houver um deslocamento ali perceptível da cabeça femoral do acetábulo, tá? A luxação é descartada. Né? O sinal, as manobras são negativas. Tá? Agora, se nós sentirmos um estalido, uma crepitação, uma instabilidade, mostrando que o quadril se deslocou do acetábulo, isso já é um sinal positivo para a luxação congênita do quadril. Você vai sentir nas duas situações um ressalto, que é quando essa cabeça do fêmur ela passa pelo rebote. Então, no quadril
no sinal de ortolânia, nós reduzimos o quadril luxado, e no sinal do Balo, nós luxamos. Quer dizer, o quadril tem a capacidade de ser luxado. Ortolânia. Ortolani, abdução com encaixe. E aqui o sinal de Balo. Barlow, adução com desencaixe. Uma pressão posterior. Né? Desloca posterior para ver se está instável. Tá? Então, é assim que a gente consegue avaliar ali no momento, né, no recém-nascido, se há luxação congênita do quadril. Tá? Se houver a suspeita aí de desencaixe, ou seja, de luxação, aí a luxação é confirmada pelo raio-x e pelo ultrassom. E o tratamento, professor, para essas condições? Existe esse suspensório, essa órtese, chamada suspensório de Pavlik. Tá? Então, o recém-nascido, né, usa esse suspensório apoiado aqui na região dos ombros, com um cinto, né, na região do tronco, tá? E esse cinto, né, também, esse suspensório adaptado na região dos membros inferiores, mantendo, então, a posição do quadril em abdução, ó. Porque a abdução, como nós vimos na manobra de Ortolani, encaixa o quadril. Tá? Então, a manobra de Ortolani é uma manobra de encaixe. Tá? Então, o suspensório de Pavlik, né, permite uma órtese que permite, né, o ajuste e a estabilização da cabeça femoral, né, no acetábulo. Quando esse suspensório não está disponível, né, porque uma órtese é mais fácil, né, ser colocada, ser retirada, o tratamento é de gesso mesmo, tala gessada, e nessa posição, a posição em abdução de quadril para encaixe, né, da cabeça femoral. Tá? Tratamento cirúrgico, quando não houver, né, resolução com o tratamento conservador, e a fisioterapia, né, trabalhando na mobilização, né, e no desenvolvimento musculoesquelético dessa região. Então, aqui o suspensório de Pavlik, tá? Então, ó, suspensório na região dos ombros, o cinto no tronco e os ajustes nos tornozelos, mantendo, né, o recém-nascido em abdução de quadril, tá? Ou gesso, tá? E sempre nessa posição, né, de abdução de quadril para encaixe da cabeça femoral no acetábulo, tá? No acetábulo. Tá? Então, deslocamento de quadril, né? O teste de Barlow é um teste de deslocamento, adução com, né, deslocamento posterior, para luxar mesmo, para ver se há instabilidade, né? A tendência à luxação. E a manobra de Ortolani é a manobra de redução, né? A abdução com encaixe, né? A aproximação do quadril, né, com a cabeça femoral. Tá? E aqui outra imagem mostrando o suspensório de Pavlik, né, que é essa órtese utilizada para o tratamento da luxação congênita de quadril. Ok? E falar agora da paralisia braquial obstétrica, tá? PBO. Tá? Paralisia braquial é uma paralisia causada, né, a ausência de movimentos causada por uma lesão do plexo braquial, só que acometendo recém-nascidos. Tá? Decorrente, então, de tocotraumatismo. No momento do parto, tá? Ocorreu uma tração do plexo. A rotação da cabeça associada com rotação
né, do tronco, tá? Esse afastamento, né, a depressão do ombro, né, com rotação da cabeça, estira o plexo braquial. Tá vendo aqui? A setinha está mostrando, né, esse estiramento do plexo braquial. Tá? Plexo braquial, para quem não lembra, né, conjunto de raízes nervosas de C5 até T1, tá? Que vão dar origem aos nervos dos membros superiores. Então, olha a importância do plexo braquial. Ele dá origem aos nervos, né, do membro superior. A consequência da lesão do plexo braquial é uma paralisia flácida, ou seja, o membro fica flácido, molinho, parcial ou total, depende de quantas raízes do plexo foram lesadas, acometem, né, o membro superior decorrente da lesão do plexo causada por manobras do parto. Então, partos difíceis, né, partos em que existem esses fatores de risco, tá? Podem ocorrer esses tocotraumatismos. É comum? Não, não é comum, gente. Por quê? Né? Porque há técnicas corretas para a retirada, né, do recém-nascido. Acontece que há algumas situações, né, podem levar a um parto mais traumático, né, mais agressivo, e isso pode ser um fator de risco. Por exemplo, a obesidade e diabetes materna levam ao quê? A recém-nascidos grandes, tá? A recém-nascidos macrossômicos. O que é uma macrossomia fetal? Crianças acima de 4 quilos. Tá? Consequentemente, a saída deste recém-nascido, né, pode ser mais traumática. E recém-nascidos de apresentação pélvica, né, que nós vimos são fetos sentados, né, dentro do útero. Isso pode, né, dificultar, porque às vezes faz uma manobra, né, para que ele, né, se apresente cefalicamente, ou seja, com a cabecinha para baixo, né, e, né, isso pode gerar algum trauma no plexo braquial. Existem alguns tipos de paralisia braquial obstétrica. A paralisia das raízes altas, ou Herb Duchenne. Então, as raízes acometidas são as raízes mais superiores, C5 e C6. O membro superior apresenta-se em rotação interna, pronação do antebraço, com impossibilidade de abdução ativa do ombro e mãos fletidas ligeiramente. Tá? Então, o braço, o ombro, ele não tem abdução, porque ele não tem raiz de C5, C6, não tem bíceps cabeça longa, não tem deltoides, né, fibras médias para realizar a abdução ativa, e as mãos ficam, né, ligeiramente fletidas, né, voltadas para trás, para posterior. Por isso que nos livros a gente encontra, né, a descrição de postura em gorjeta de garçom. Né, o garçom vai pedir gorjeta, ele vira o braço para trás, né, para ninguém ver ele recebendo a gorjeta. Né? Então, é a posição que o recém-nascido apresenta quando tem a paralisia, né, de Herb Duchenne. Outro tipo de paralisia braquial obstétrica é a paralisia de Klump. Tá? É a lesão, a paralisia braquial baixa, ou seja, as raízes de C8 e T1 que são acometidas. Tá? Então, agora, ombro e cotovelos apresentam-se preservados. Por quê? Ele tem C5, C6 e C7. Ou seja, ele tem movimentos de ombro e tem movimentos de cotovelo, porque bíceps e tríceps, né, estão ativos. Ele tem uma postura, né, uma alteração postural mais de membros distal, né,
mãos, principalmente, né, de dedos em garra, né, por conta, né, das raízes de T1, principalmente, que são os músculos da adução e abdução dos dedos. Tá? As outras partes do membro apresentam-se flácidas com déficit sensitivo. Tá? Eles têm déficit sensitivo porque esses nervos, essas fibras, são mistas. Tá? E a paralisia braquial completa, tá? A lesão ocorre em todas as raízes do plexo braquial, de C5 a T1, e todo membro é flácido sem resposta sensitiva. Então, todo membro do recém-nascido apresenta-se sem movimento, flácido, né? Sem a resposta sensitiva. O diagnóstico é feito através dessa avaliação físico-funcional, tá? A eletroneuromiografia permite avaliar a capacidade, né, dos músculos em receberem estímulos nervosos, ou seja, né, avalia a integridade, né, funcional dos nervos com relação à transmissão de impulso nervoso, né, avalia se os nervos estão recebendo condução de impulso nervoso ou não. E a ressonância magnética avalia, né, a estrutura dos nervos, né, se há uma lesão estrutural, né, com ruptura, né, total ou não dos nervos do plexo braquial. O tratamento é conservador, às vezes com imobilização de 2 a 3 semanas. Tá? Se houver ruptura, o tratamento é cirúrgico, com enxerto nervoso, e a fisioterapia, como a gente vai ver nesse videozinho aí, né, envolve a estimulação, né, motora, né? Tá vendo? Ó, esse braço, esse membro superior aqui, né? E esse aqui, né, com alterações, né? Esse aqui parece ser o saudável, tem mais móvel, né, mais ativo, e esse aqui o membro mais flácido, né, que a fisioterapeuta está estimulando. A bola é sempre um recurso interessante porque a bola é instável, né, então promove, né, alterações de movimento, alterações proprioceptivas que permitem, né, estimulação para o sistema nervoso, para as articulações, para os músculos. Tá? Essa é a paralisia obstétrica. Ok?